você que nos acompanha pela TV Câmara. Começa agora mais um programa Impressões, na edição de hoje falando sobre mobilidade urbana. Pesquisas apontam que a preferência, na maioria dos casos, continua sendo pelo uso do transporte individual nos deslocamentos. E isso, é claro, não auxilia, não contribui em nada para a mobilidade. Mas, afinal de contas, como é que se pode garantir o direito de ir e vir sem que o trânsito da cidade entre em colapso nos próximos anos? É justamente isso que nós vamos discutir no programa de hoje, onde eu recebo a visita do vereador Maicon Costa e também do professor da Universidade Federal de Santa Catarina, Samuel Steiner dos Santos, ele que é membro do Núcleo Gestor Municipal do Plano Diretor Participativo. Obrigado a ambos pela presença. Obrigado. Queria começar a nossa conversa, o nosso bate-papo com o professor Samuel, mostrando um pouco da realidade que se coloca aqui em Florianópolis e região. Uma pesquisa que foi feita a partir do Plano de Mobilidade Urbana Sustentável da Grande Florianópolis mostra, como nós dissemos no começo, que a grande preferência ainda é pelo transporte individual em detrimento do transporte urbano. Isso mesmo, professor? É isso mesmo. O plano nos mostrou que, quer dizer, desde a década de 70 não era feito nenhum plano, estudo de origem e destino em Florianópolis. Então a gente tinha muito pouca informação, muito defasada, né? O que ele mostrou claramente foi uma relação muito desproporcional entre o transporte individual motorizado e os outros modais, que até dentro do cenário brasileiro ela é um cenário bastante ruim, se a gente comparar com outras cidades do Brasil, como Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Paulo, onde o modal do transporte coletivo e até o da mobilidade alternativa, a pé e bicicleta, é muito mais representativo que aqui. As causas dessas são múltiplas, né? A gente não pode tentar explicar um problema complexo a partir de uma solução simples. Então a gente pode, de repente, aprofundar um pouco mais de acordo aí com as questões que foram colocadas, mas a gente pode, assim, tem a questão cultural, tem a questão política, tem a questão territorial, a própria forma que a cidade historicamente foi se consolidando, né? A gente tem hoje um cenário de facilitação de acesso ao transporte individual por formas de financiamento mais tranquilas, mais acessíveis, né? Então, quer dizer, tudo hoje corrobora para o uso do transporte individual, né? Usar o transporte coletivo é mais caro, muitas vezes, é mais demorado, mais desconfortável, então a gente não tem nenhum elemento assim que induza a saída do transporte individual em Florianópolis ou na maior parte das cidades do Brasil. E o que a gente percebe, vereador, é que nos horários de pico esse problema fica ainda maior, né? Porque em números gerais, nos horários mais alternados, 48% dos usuários ainda dão preferência para o transporte individual. Isso aumenta para 90% nos horários de pico. Quer dizer, precisamos ter uma mudança aí, né, nessa realidade. Verdade, né? Hoje a gente até brinca, professor Samuel, que nós não temos mais trânsito em Florianópolis. O que nós temos, na verdade, é congestionamento, porque o trânsito, principalmente nos horários de pico, deixou de existir. Os carros, os veículos automotores, geralmente transportam apenas o próprio motorista e acabam onerando o espaço que poderia ser utilizado pelo transporte coletivo, que é o transporte mais democrático que existe, aquele que carrega 90 passageiros, às vezes, dentro de um ônibus. Então, com certeza, eu observo e entendo que não existe a possibilidade de melhoria da mobilidade urbana na cidade sem que se tenha políticas de restrição à utilização do veículo automotor. É nada simpático essa medida, né? Politicamente, poderia ser um suicídio eleitoral para os gestores públicos, né? Principalmente aquele de cargo eletivo, mas a gente precisa encarar, como fez, por exemplo, Henrique Penalosa em Bogotá e outros prefeitos ao redor do mundo que restringiram a utilização do veículo automotor. Com isso, consequentemente, o transporte coletivo posteriormente melhora. Ou seja, primeiro você faz as restrições para depois ter as melhorias gradativas do transporte coletivo. É a visão que eu tenho. Há quem discorde disso, mas eu acredito que esse seja o caminho. Quando o senhor fala sobre restrições, a gente está imaginando, por exemplo, uma política de utilização alternada de veículos de acordo com a placa ou restrições mais pesadas, mais fortes? Eu não descarto a possibilidade de políticas de rodízio, mas vamos citar o exemplo de uma via que tem 2 pistas para ir e 2 pistas para voltar. O justo seria que uma pista fosse para veículos individuais e uma fosse exclusiva para os ônibus. Isso é uma política de restrição dos veículos automotores individuais. Faixa exclusiva para o transporte coletivo. Isso, hoje o que se faz é a construção de uma terceira via para acomodar os ônibus, enquanto a gente deveria utilizar a estrutura que já existe, até porque nós estamos numa ilha, temos dificuldade de construção, de alargar as vias pela questão geográfica e a gente acaba querendo construir uma nova via, desapropriando, gerando um custo gigantesco para o erário, enquanto eu acho que nós deveríamos deixar uma exclusiva para o ônibus
e destinar uma para o veículo automotor. Eu cito, por exemplo, um exemplo do Jogo do Avaí. No Jogo do Avaí, há uma liberação do trânsito de 2 vias para os ônibus, para os carros. Deveria, o certo, a gente deixar uma via para os veículos automotores individuais e a outra ser liberada para os ônibus em comboio, saindo de algum terminal de integração, como, por exemplo, o Tissac, onde faria o deslocamento. 40 ônibus, por exemplo, em 1 hora transportam 18 mil passageiros. Talvez é maior que a capacidade da ressacada, ou a ressacada deve ter essa capacidade de público entre 18 mil e 18.800. 17.900, se eu não me engano. Então, seria mais do que em 1 hora, com 40 ônibus, conseguiríamos transportar muito mais do que a ressacada comporta de público. E isso, professor, tem um impacto direto na qualidade de vida das pessoas, porque a gente não está falando só sobre a opção de utilizar o carro em detrimento do transporte coletivo, mas também de um outro elemento que entra nessa discussão, que é o tempo de espera, o tempo que se gasta no trânsito, né? Que hoje em dia em Florianópolis é maior do que, inclusive, outras cidades do país, né? Um pouco da explicação disso é do nosso próprio contexto urbano, né? A forma como a cidade se estruturou historicamente e como é que foram as escolhas nessas últimas décadas em relação às formas possíveis de mobilidade dentro da cidade. A gente tem aí pelo menos 4, 5 décadas de privilégio total a investimentos que incentivaram, né, o uso induzido do transporte individual, né? De viadutos, duplicações, triplicações de vias, asfaltamento, né? E isso, de alguma forma, tem um impacto grande na própria forma como a cidade se espalha, né? Então, a gente tem hoje, praticamente, norte da ilha, uma cidade, né, que pega o Rio Vermelho, Ingleses, Canasvieiras. A gente tem parte continental, uma outra cidade, para o sul da ilha a gente tem... Então, a nossa estrutura urbana são de várias cidades espalhadas. E isso, dentro de uma configuração geográfica super delicada, que é uma ilha, com todos esses maciços que a gente tem... e morros e tal, dificulta muito a estrutura urbana, né? Então, a gente tem muito poucas alternativas de trânsito. Muito poucas alternativas de alcançar essas várias cidades que a gente tem internamente. Então, tem que ser uma forma muito cuidadosa de trabalhar isso, né? A questão do incentivo ao transporte público parece que já está acumulando uma certa compreensão de que é uma saída a mais razoável e necessária que a gente tem a curto prazo na cidade, né? Agora, junto a isso, tem que aliar também uma política de organização do espaço. Não adianta a gente espalhar a cidade, espalhar a população, aumentar a densidade em locais onde a estrutura urbana, hoje já existente, não comporta, seja no sul da ilha, no norte da ilha, na área continental. Então, ter uma política de desenvolvimento urbano junto com uma política de transporte, de mobilidade, ela é essencial. A gente pensar só no fluxo, na quantidade de passageiros e tal, é um equívoco que a gente vai repetir aí as últimas 3, 4 décadas de planejamento dentro do... Essa visão que o professor traz da questão urbanística, a questão da arquitetura local também, de você ter as centralidades em determinados pontos, ela é muito importante. O professor também tocou aqui num ponto que hoje traz todo esse caos que Florianópolis vive, né? Cito, por exemplo, o Túlio Antonieta de Barros. Você tem uma placa que proíbe a passagem de pedestres e ciclistas, que são os primeiros níveis de mobilidade urbana. E é recente. O Túlio Antonieta de Barros é do início dos anos 2000, do final da década de 90, do início dos anos 2000, ou seja, é muito recente. Mas, voltando atrás ainda, as políticas de adensamento dos aterros da Baía Sul, da Beira-Mar Norte, da Baía do Rita Maria, que distanciou a cidade do mar, distanciou a cidade da possibilidade do transporte aquaviário das catrais que existiam, né? A própria Ponte Hercílio Luz, que foi o primeiro golpe, quando se constrói a Ponte Hercílio Luz, esse foi o primeiro golpe ao transporte aquaviário, porque você deixa de estimular o transporte aquaviário. Então, todas essas reflexões a gente tem que fazer. Qual é a maneira que a cidade vai escolher para se deslocar com eficiência, com eficácia, né? De fato. A gente precisa fazer essa reflexão. Não cabe mais tantos carros em Florianópolis. Isso é evidente. Então a gente vai ter que aterrar, e essa vai ser a lógica que vai trazer mais carros ainda, porque quanto mais você alarga vias, mais carros você traz para dentro da cidade. Então a gente precisa repensar essa política. As políticas das centralidades são importantes, é uma visão mais de arquitetos, urbanistas, né? Mas também essa visão do transporte eficiente, que possa ser um transporte de massa, sem deixar de levar em consideração, professor, os primeiros níveis de mobilidade, porque a gente fala muito em VLT, metrô de superfície, no BRT, em transporte de massa, mas a gente esquece, por exemplo, que hoje nós temos dificuldade de sair, por exemplo, daqui da Câmara Municipal e até a Beira-Mar a pé, porque as calçadas são precárias. Um idoso, uma criança também vai ter essas dificuldades. Então, os primeiros níveis de mobilidade, se eu quero sair daqui e ir para Coqueiros, que fica
talvez a 3 quilômetros daqui, eu não consigo me deslocar porque não há segurança por baixo das passarelas da ponte. Até eu passo com tranquilidade, mas talvez uma mulher, uma criança não passaria ali por medo, por receio. Ou seja, o primeiro nível de mobilidade não está sendo contemplado. Então a gente está querendo muitas vezes discutir outros meios e não valorizamos nem os primeiros níveis de mobilidade urbana. Isso é triste. No que diz respeito a essa questão dos deslocamentos, né, de mais longa distância, né, que demandariam a utilização de algum meio de transporte, o professor coloca que a alternativa mais razoável nesse momento seria investir numa nova política para o transporte coletivo, né, que é o que nós temos posto e que poderia ser melhorado. A grande crítica da população é o seguinte: é ineficiente, é caro, não funciona, não atende às demandas. Onde é que a gente poderia abordar? A partir de que pontos ele poderia ser melhor trabalhado para ser um sistema eficiente e que tivesse uma maior adesão, professor? A gente depende do tipo de modal que se escolhe, do tipo de solução técnica que se escolhe também e de como é que ela é implantada, né? O BRT, em princípio, ele não é só um ônibus numa carga exclusiva, né? Ele prevê também todo um processo de gestão, né, da parte de mobilidade, sinalização, de pagamento antes da entrada nas áreas, a parte de acessibilidade universal para cadeirantes. Então, assim, dependendo da solução tecnológica, a gente tem que também avaliar até que ponto isso é razoável de acordo com as nossas condições financeiras, como cidade, como fontes de financiamento que a gente dispõe. Porque isso requer investimentos. Requer investimentos, mas, por exemplo, um BRT hoje ele oferece condição de saber exatamente o momento que ele vai passar na sua linha e o momento que ele vai chegar no destino. Coisa que o transporte coletivo convencional não tem. Né? E tu sabe exatamente o valor que tu vai pagar nesse trânsito. Então, dependendo do tipo de modal, tu tens um nível de confiabilidade muito maior. Né? Então, isso é um fator importante. Outro aspecto queira ou não queira, a questão do valor da passagem. Né? Para boa parte da população, mesmo o valor da passagem que a gente tem hoje, R$ 3,70, R$ 3,80, ele é um valor que é praticamente proibitivo. Então, essa dimensão que o vereador Maicon colocou, da necessidade de incentivar o uso do transporte a pé e de bicicleta, né, dos modais alternativos, ele é essencial dentro de uma estrutura urbana para poder até incluir as pessoas que não têm condição de bancar o pagamento do transporte. E às vezes é porque é mais eficiente. Né? Às vezes porque também não é só porque, né? Porque as pessoas não têm condições, é porque às vezes o deslocamento de bicicleta é mais eficiente que o deslocamento de ônibus em curtas distâncias, ou mesmo a pé. Às vezes as pessoas têm que usar outros artifícios, professor, para fazer esse deslocamento, porque não há um mínimo de condição e de segurança para esses deslocamentos. Né? E aí a gente volta àquela questão inicial, de que é como a própria forma como a cidade se estrutura. Se tens uma cidade que de uma ponta a outra são 70 quilômetros de extensão, ela praticamente torna inviável essa relação de proximidade. Tu morar perto do teu trabalho, tu morar perto da tua área de lazer, próximo da escola das crianças. Essa forma como a cidade se estrutura no dia a dia das pessoas é essencial. Se cada coisa acontecendo num canto, quer dizer, a dependência do transporte individual é cada vez mais intensa, porque o transporte público não tem essa capacidade de ter uma multiplicidade de destinos. Ele tem os destinos, as rotas traçadas, né? Então essa flexibilidade que o transporte individual oferece, ela acaba sendo uma alternativa dentro da forma como a cidade se estrutura. Daí a importância também da integração dos modais, que é um assunto que a gente vai estar discutindo no próximo bloco. Não sai daí, nós voltamos em instantes. Estamos de volta com o programa Impressões, hoje discutindo a questão da mobilidade urbana. Os nossos convidados são o vereador Maicon Costa e também o professor da Universidade Federal de Santa Catarina, Samuel Steiner dos Santos, ele que é membro do Núcleo Gestor Municipal do Plano Diretor Participativo. No primeiro bloco nós conversávamos sobre as possibilidades existentes de modais aqui na capital para o transporte de passageiros e colocamos aí a necessidade de uma integração entre esses modais. Do que exatamente a gente está falando quando a gente usa a palavra integração, professor? São várias formas de a gente se locomover no espaço de uma cidade, né? A pé, de bicicleta, transporte coletivo, transporte individual, no nosso caso, modal marítimo, transporte marítimo. A integração intermodal seria uma forma de aproximar esses modais que eles trabalhassem de uma forma complementar, né? Entendendo que cada um dentro de uma estrutura urbana pode cumprir uma função específica, né? Às vezes a gente entra na discussão da mobilidade e foca muito como a solução para o problema da cidade num determinado aspecto específico.
A gente só vai conseguir enfrentar uma complexidade como é a nossa cidade quando a gente entender que a solução vai partir da aproximação dessas várias alternativas de transporte urbano. O senhor colocou uma delas, inclusive, vereador, no primeiro bloco, a questão do transporte marítimo, né? Vivemos numa ilha, né? Não desconsiderando a parte continental de Florianópolis, mas diante da nossa disposição de cidade, o transporte marítimo seria um grande viés a ser investido. Primeiro a gente precisa destacar que o problema de mobilidade urbana de Florianópolis não é só de Florianópolis, né? A cidade, né, o município é Florianópolis, mas a cidade é a grande Florianópolis. A região conurbada também traz muitos veículos, saem muitos veículos, né, pelas pontes Pedro Ivo, Campos e Colombo Salles. É um fluxo bastante intenso, né? Talvez o grande gargalo da mobilidade urbana hoje em Florianópolis seja esse, entre outros que existem. É evidente que o transporte aquaviário seria uma opção. Ele precisa ser resgatado. Florianópolis tinha isso muito latente quando os aterros foram feitos na cidade, feito por último o da Bahia Sul, na região do Saco dos Limões, costeira do Perubaé, antes o da Beira-Mar Norte e ainda antes o da Bahia do Itamari, ali na região central. A gente se distancia desse transporte aquaviário. As catraias que faziam o deslocamento da ilha para o continente, elas deixam de executar esses transportes. As pessoas que saíam do Ratones para trazer mercadorias também deixam de trazer seus itens. Começa, né, a SC 401 surge lá, a gente começa a valorizar o transporte rodoviário pelas rodovias estaduais. Como eu disse no bloco anterior, a ponte também foi esse o primeiro golpe ao transporte aquaviário, que precisa ser resgatado. Mas, fazendo um link com a integração, indo um pouquinho antes ainda dessa questão do transporte aquaviário, hoje a gente não tem nem integração do veículo automotor individual com o ônibus, por exemplo. Hoje, se eu estou fazendo deslocamento para o sul da ilha e o senhor para o continente, eu lhe ofereço uma carona até o terminal de integração do centro, para que de lá o senhor pegue um ônibus para ir para o continente, eu não tenho onde parar, sem que leve uma multa. Então não há integração nem do veículo automotor com o ônibus. Então, quiçá querer discutir o retorno do transporte aquaviário. Eu acredito que o transporte aquaviário possa voltar a ser latente no município de Florianópolis por força do empresariado, porque se depender do poder público, a gente não vai ter transporte aquaviário em Florianópolis talvez nunca mais. Professor. Eu acho que a questão do transporte marítimo, ele acaba ganhando a repercussão pela nossa condição insular, o fato de a gente morar numa ilha. Mas ele é um tipo de transporte público ou privado, mas eu espero que seja público, que ele tem muitos problemas vinculados. Primeiro que, como o próprio vereador Maico colocou, ele está desvinculado um pouco dos locais onde as pessoas moram. Então, tu chegar no ponto onde seria o atracadouro de um barco, hoje em dia em Florianópolis é muito difícil. Outra questão é um tipo de transporte que ele é muito instável, porque ele tem muita influência da maré, tem influência do vento, da chuva. Então, as pessoas, para fazer com que ele seja um transporte que entre no cotidiano das pessoas, ele não tem uma facilidade de absorção. Ele pode ser usado de uma forma complementar. Então, ele teria ali o seu limite de, como a gente vê em alguns casos, como em Porto Alegre, no Rio de Janeiro, onde tu tens essas travessias marítimas ou lagunares, que é feita pelo transporte aquaviário, e que mas não atinge 2, 3, no máximo 4% do total de viagens. Só que se cada modal contribuir com 2, 3, 4, o transporte público com 20%, o transporte de bicicleta com 16%, 18%, 19%, tu tens um cenário que é muito melhor do que 50% de transporte individual motorizado. E aí é que entra o conceito da mobilidade ativa, né? A importância disso. O que significa isso na prática? Mobilidade ativa hoje é você proporcionar, valorizar os meios que não utilizam combustíveis fósseis, que são aquele que costumeiramente nós fazemos muito antes da chegada dos carros e de qualquer outro equipamento. O homem é bípede há pelo menos 6.000 anos, pelo menos, né? Então, andar a pé é um meio de locomoção. E a gente pode fazer curtas distâncias a pé, só que a gente precisa ter um mínimo de segurança, de calçadas, de ambientes adequados para fazer esse transporte. Então, o transporte ativo, ele envolve as questões ligadas a andar a pé, primeiro nível, e a ciclos, né? Skates, patins, bicicletas, esses são os principais modelos ativos, que são os mais eficientes em distâncias de 5 a 8 quilômetros.
E só não entende isso quem não experimentou ainda esse modal. É claro, tem a questão de segurança, um pouco de falta de respeito dos motoristas, dos veículos automotores, mas isso vem melhorando. Então a gente incentiva que as pessoas possam tirar, por exemplo, a bicicleta de casa. Da costeira do Pirajubaé até o centro da cidade, é um trajeto muito tranquilo, totalmente ciclável, que leva 20 minutos mais rápido do que se deslocar de ônibus. Além do que ele tem um viés de sustentabilidade, né, professor? Não precisa de combustível fóssil, né? Acho que o fator assim, primordial para a gente pensar a questão dos transportes alternativos é tu pensar nele numa lógica de continuidade, né? E de qualificação. A gente tem fragmentos de ciclovias, né? Tu tem ciclovia onde tem, sei lá, os setores talvez com maior apelo comercial da cidade, turístico, né? Então a lógica hoje do transporte cicloviário não é o do transporte urbano das pessoas para ir e voltar, do deslocamento, né? Mas é mais turístico e de lazer, que é importante também, que não precisa ser deixado de lado em detrimento do transporte do dia a dia. Mas é como o vereador Maicon colocou, para vir de uma área plana, como é ali a costeira, ou até o sul da ilha, que tem a planície do Campeche, tu poderia tranquilamente ter um modal, uma ciclovia, uma estrutura urbana adequada para a ciclovia, para a bicicleta, que possibilitasse esse modal para aquelas pessoas que se dispuserem. Agora, além disso, a gente tem que imaginar que existe o fator cultural, que ele é muito forte, né? É diferente de outras sociedades que veem isso até como uma opção das pessoas, andarem de bicicleta. A gente ainda está muito vinculado àquele imaginário que se enraizou, né, na nossa sociedade, que o transporte individual, que o acesso ao carro é um sinal de status. Né? E poder. Então isso é muito forte ainda. Claro, foi uma coisa construída, incentivada, né? E que precisa de ser de alguma forma também trabalhada. Não adianta também só colocar infraestrutura e achar vai cumprir seu papel, né? Mas como qualquer problema complexo tem que ser trabalhado em várias frentes. Né? E é um trabalho que é feito não do dia para a noite, evidentemente, né? É uma discussão e uma situação que se coloca dia após dia para que haja uma mudança de hábitos de uma forma geral, né? Aí entra também, vereador, a importância de a gente pensar a cidade de uma forma mais global. O senhor já trouxe vários elementos e exemplos disso, mas existe uma discussão pontual em que a Câmara vai estar diretamente envolvida nos próximos meses, que é a discussão do plano diretor. Sim, exatamente. Esse tema, a gente poderia ficar o dia todo aqui e a gente não esgotaria todos os argumentos que a gente tem para falar de mobilidade urbana, né? E falando de plano diretor, talvez a gente ficasse aqui a semana inteira, um mês inteiro, quem sabe o ano inteiro, o plano diretor, a prova dele está aí, a gente também não esgotaria. Mas a gente tem que encarar essa realidade de ter um plano que possa contemplar o mínimo de condições para a cidade ter um ordenamento, sem deixar de levar em consideração as questões de mobilidade urbana. Questão, onde vão ser os atracadores para o transporte? Também defendo o transporte aquaviário público, né? Mas ele só vai surgir se alguém encarar, encampar isso. E eu acredito que talvez algum empreendedor, alguém possa iniciar esse processo para que depois o Estado venha lá com as suas regulamentações e seus ajustes possa dar esse ordenamento. Então, o plano ele precisa prever esse tipo de situação. O Plamus, eu fiquei bem decepcionado com ele. Melhor um plano do que não ter um plano, mas eu fiquei decepcionado porque ele valorizou muito o BRT e esqueceu de tratar essa questão do transporte aquaviário e de outros pontos com mais força, com mais veemência. Poderia ter sido mais abrangente nesse sentido. A questão da integração propriamente dita. Essa poderia. Mas assim, é muito melhor do que não ter nada. Então o Plamus é um sonho perto daquilo que a gente não tinha até então. Desde a década de 70 que não se tinha nenhum estudo, nenhum plano, né, professor, em relação a isso. Mas ficou uma lacuna. Uma coisa que chama a atenção, o plano diretor, é uma ferramenta considerada pela própria Constituição Federal como uma ferramenta básica de planejamento urbano, né? Desenvolvimento urbano. Só que ela é pensada de uma forma fragmentada, pensada só para Florianópolis. Por exemplo, a questão da discussão da mobilidade dentro da lógica metropolitana não foi feita em nenhum momento. Quer dizer, o Plamus é de uma forma isolada, né? E propõe, exatamente, pensa de uma forma isolada. Então, hoje a gente tem a figura da SUDEF, né, Superintendência da Região Metropolitana de Florianópolis, que vai lançar aí, nos próximos meses, um edital para elaborar o plano de desenvolvimento urbano da região metropolitana, que é essencial, né? Aproximar um pouco as realidades dos municípios de Biguaçu, São José, Florianópolis e Palhoça é essencial. Né? E a mobilidade é um desses temas que é transversal, como é a questão da habitação. Não dá para pensar Florianópolis isolada dentro do contexto. É muito importante. O comércio local, por exemplo, se eu não me engano, tem um dado que quase 70% dos trabalhadores do comércio local não são de Florianópolis, são da grande Florianópolis. Então, como é que essas pessoas chegam aqui? São teletransportadas? Não, elas vêm de alguma maneira. Então, se a gente não pensar o plano
de maneira que seja conjunto, consorciado com os outros municípios, e o governo do estado tenha encampe de fato essa situação, com certeza a gente não vai conseguir discutir a cidade de verdade, que é a região metropolitana. O município é Florianópolis, mas a cidade é a grande Florianópolis. O senhor já pensou na possibilidade da criação de uma plataforma também para acolher sugestões da população para a discussão do plano diretor? Isso, né? A gente está criando uma plataforma do nosso gabinete que vai permitir que as pessoas deem sugestões. Principalmente, em especial, essa plataforma ela vai estar aberta para entidades representativas, associação de moradores, entidades de classe como a antiga Via Ciclo, que hoje é a Amobice, e outras entidades que pensam de maneira conjunta a cidade. Porque eu acredito que o plano diretor, quando ele chega aqui, as emendas, eu já disse, se eu tiver que fazer 1000 emendas no plano diretor, professor, eu vou fazer. Se elas forem para corrigir o plano e para adequar a vontade da população florianopolitana de maneira coletiva, a gente vai fazer. O que a gente não pode é ficar colocando penduricalhos em emendas pessoais de interesse de cunho pessoal. Essas emendas, elas precisam ser repudiadas. Mas aquelas emendas que têm o objetivo de fazer as correções do curso do projeto, ele é muito importante, né? A gente vai chegando no final da nossa discussão, infelizmente, e ela não se esgota porque o assunto rende muito mais bate-papo, mas eu gostaria de, para finalizar, ouvir uma palavrinha final de cada um dos nossos entrevistados, começando pelo professor, sua expectativa em relação ao futuro da nossa mobilidade urbana. Eu acho que assim, o desafio mais urgente que a gente tem, e o mais próximo, é a questão do plano diretor. Tá aí, deve chegar na mão dos vereadores nos próximos meses. E é um processo que foi construído a trancos e barrancos durante 11 anos. Então ele é cheio de problemas, mas foi o processo possível e ele tem a participação de pessoas, de grupos que, olha, estão há 11 anos nessa disputa. Então, assim, o cuidado é um momento muito delicado, porque a gente vivenciou isso há 2 anos atrás na aprovação aí da 482. Né? Onde foi basicamente descaracterizado o conteúdo do plano diretor. Então, esse momento eu acho que é bem importante, até para a própria sociedade que participou do processo, poder acompanhar o trabalho dos vereadores e realmente, se precisar de algum tipo de ajuste, que seja feito, mas de uma forma a mais aberta e cristalina possível. Vereador, rapidamente para entender. A mesma coisa, concordo com o professor, até agradeço a presença dele de a gente ter essa visão mais acadêmica desse assunto, é muito importante. Eu acredito muito na questão das políticas de restrições, só assim a gente vai conseguir a melhoria da questão da mobilidade urbana. O plano, o diretor, ele é muito importante, sim, a interferência de todas as esferas, é uma cidade que tem diversos interesses. O que a gente precisa entender é que a gente precisa consorciar esses interesses e botar alguns egos de lado para resolver definitivamente, senão daqui a pouco a gente não vai ter uma cidade mais, não vai ter mais como se deslocar 200, 300 metros, porque ela vai estar totalmente parada, totalmente congestionada, né, em todos os sentidos. Então eu acho que Ministério Público Federal, Câmara de Vereadores, o Executivo, os acadêmicos, os doutores que estão na UFSC, na UDESC, na área universitária, todos nós temos que dar as mãos e, de uma vez por todas, deixar as questões ideológicas e definir uma cidade, né, a cidade que a gente quer para daqui a 10, 20, 30, 40, que está 100 anos, que existem cidades como, por exemplo, Salt Lake City, em Utah, nos Estados Unidos, que tem seu planejamento para 100 anos. Por que Florianópolis não pode ter? Ok, agradeço mais uma vez sua presença, vereador, presença do professor Samuel. Obrigado. Voltem mais vezes para a gente discutir a questão da mobilidade, que é um assunto que não se esgota, viu? Valeu, obrigado. Você de casa, muito obrigado pela companhia e não esqueça, para rever este e outros programas, acesse o site da Câmara Municipal. Até a próxima.